capítulo 30. Vamos ler alguns versículos. A minha versão é RC, hein? Está escrito assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinham ferido a Ziglague, e tinham posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e por causa das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo ou todos libertarás. Você diz amém. Nós precisamos entender que existem coisas que têm preço, outras têm valor. Há uma diferença muito grande entre aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. E uma das coisas que eu falo aqui sem sombra de dúvidas é que uma das coisas mais valiosa para um homem é a sua família. Porque a sua família não tem preço, a sua família tem valor. Muitas outras coisas que você possa conquistar ao longo da sua vida pode ter preço. Casa tem preço, carro tem preço, imóveis, bens têm preço. Mas seus filhos, sua esposa, sua família não tem preço, tem valor. A minha pergunta para você, homem, e eu me dirijo àqueles que estão na internet também: quanto vale a sua família? Até onde você está disposto a lutar pela sua família? Porque aquilo que tem valor vale a pena lutar. Agora, aquilo que tem preço, muitas das vezes, é substituível. Se um carro não te agrada e ele te serviu por anos, mas hoje não te serve mais, você vai lá na loja e troca. Se deu PT,
vai para o ferro velho, você nem busca mais. Você compra outro. Entenda que muitas das vezes não vale a pena lutar por aquilo que tem preço. Mas certamente vale a pena lutar por aquilo que tem valor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. O texto que nós lemos do capítulo 30 do primeiro livro de Samuel começa narrando o momento em que Davi e seus homens, eles estão retornando de mais uma missão. E as suas famílias, suas esposas, seus filhos, ficaram na cidade de Ziglac. Repita comigo, Ziglac. E a Bíblia diz que quando os homens de Davi, juntamente com Davi, eles estão chegando próximo a Ziglac, e a cidade já pode ser vista de longe, o que eles veem é uma fumaça subindo da cidade. E não era uma fumaça de alguém que resolveu fazer uma fogueira de São João. Eram as casas que estavam queimando. Era a cidade que estava totalmente destruída. Eu começo a imaginar como ficou o coração daqueles homens. Eu acredito que o coração, naquele momento, acelerou. Eu acredito que naquele momento, aqueles homens ficaram gelados. A ansiedade começou a tomar conta. Eu consigo imaginar eles apertando o passo. Aconteceu alguma coisa. Você consegue imaginar a cena? Agora se coloca no lugar daqueles homens por um minuto. A cidade que você deixou o seu bem mais precioso, mais valioso, está pegando fogo. Como que você reagiria? Você ficaria tranquilo? Ou você ficaria ansioso? Temeroso? Angustiado? Como que você ficaria? Pergunta para esse irmão aí, esse amigo que está próximo a você, como que você ficaria? Quem ficaria angustiado aí? Eles apertam o passo. Quando eles entram na cidade, o cenário é de destruição. Cada um começa a correr para sua casa, para procurar suas famílias. E o que eles encontram são casas destruídas, queimadas pelo fogo. Eles não encontram os filhos, não encontram suas esposas. E aqui vem a primeira verdade, o primeiro ponto que eu destaquei no texto, e é ser um homem que valoriza a sua família. Primeiro, capítulo 30, versículo 4, está escrito: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para a primeira verdade. O homem que valoriza a sua família chora por ela. Eu vou repetir. O homem que valoriza a sua família chora pela sua família. Um homem que valoriza a sua família chora pelos seus filhos. Ele chora por quem ele ama. Ele chora pela sua esposa. Tentaram colocar na nossa cabeça que homem não chora, que homem tem que ser forte o tempo todo.
Só que para aquilo que tem valor, vale muito a pena chorar, quando tem que chorar. Você não sabe o peso que tem a lágrima de um homem que chora pela sua família. Quem está entendendo isso aqui? Você já chorou pela sua família? Você já chorou pelos aqueles que você ama? Ou você ainda está naquela ideia que o menino chora? Porque aqui eu tenho Davi e 600 homens com ele. Detalhe, estes homens eram sanguinários. Você não tem noção não, você não tem noção não. Esses homens, eles eram liderados por Davi. Eles eram liderados por Davi Meleque, o rei Davi. O matador de gigante. Um homem que passava mais tempo no campo de batalha do que no conforto de sua casa. Um homem que passava mais tempo com a espada na mão do que sentado em uma mesa. Que quando o rei pediu sem prepúcio do órgão genital dos inimigos, ele trouxe 200 numa bacia. Você não tem noção não, você não tem noção não, você não tem noção não, do que era Davi. Quando ele foi expressar para Deus o desejo de construir um templo, uma casa para Deus, Deus falou: o quê? Da sua mão? Não, tem sangue demais na sua mão. Davi não era alguém que você arrumava briga com ele em qualquer esquina. Agora, imagina os homens que eram liderados por ele. Para você ter ideia, desse 600, ele tinha um clã de 30 valentes. O mais forte. Você não tem noção não, da quantidade de homens que ele executava. Porque o mais fraco executava 1000 em um campo de batalha. Aí agora você vê esses mesmos homens se jogando no chão, rolando e chorando e socando o chão pelas suas famílias. Por quê? Porque um guerreiro de verdade, ele sabe o que tem valor. E por aquilo que tem valor, ele não hesita em chorar quando tem que chorar. Olha para esse homem que está próximo a você, pergunta para ele aí, você está entendendo isso daí? Eles choraram até não ter mais força. A Bíblia vai dizer no verso 6 que Davi e os seus homens ficaram muito angustiados. Eles ficaram sem saber o que fazer. Só que a Bíblia diz que o líder Davi, no capítulo 30, versículo de número 8, olha o que diz o texto: então consultou Davi ao Senhor. Então consultou Davi ao Davi foi falar com Deus. Porque quando ele chora e chega ao ponto de não ter mais força para chorar, a angústia toma conta e os homens já não sabem mais o que fazer, Davi sabe o que fazer. Ele vai falar com Deus, ele vai consultar a Deus, ele vai buscar direção Então, aqui no capítulo 30, versículo 8, você vê Deus falando com Davi. Na verdade, você vai ver Deus respondendo Davi, respondendo a oração de Davi. Por quê? Porque Davi, ele foi orar pela sua família. Não. Enquanto alguns homens estão procurando um culpado, Davi está orando pela família dele. Não, eu vou repetir. Enquanto alguns homens não sabem o que fazer,
Alguns deles, o texto diz que pensou em até em apedrejar Davi, porque na verdade eles estavam procurando um responsável, um culpado. Aí Davi, nós tínhamos que sair em missão com você. Olha aí o que aconteceu, soubesse ter ficado em casa. Enquanto alguns estão responsabilizando Davi pela tragédia na família deles, Davi vai falar com Deus, porque é isso que um homem faz. Um homem de verdade, ele não vai ficar procurando culpados para responsabilizar, ele vai orar pela sua família. Um homem de verdade, ele ora pela sua casa. Então a segunda verdade aqui é: um homem de verdade, ele ora pela sua família. Você tem orado pela sua família? Você tem orado por aqueles que você ama? Você tem clamado a Deus ou você só tem reclamado? Ou você é daqueles que está procurando culpado pelas tragédias que acontecem dentro da tua casa? Deixa eu te falar uma coisa. Um dos conselhos de Davi para Salomão antes de morrer foi: nunca esqueça de Adonai Elohim, nunca se esqueça de Deus. Esse é o primeiro conselho, meu filho. Segundo conselho: seja homem. Você nasceu foi para ser homem. Aí hoje nós estamos vivendo uma geração que é a geração que se derrete por qualquer coisa. A geração floquinhos de açúcar. Açúcar não pode ver água, ele derrete. É uma geração de homens fracos. Um homem fraco, ele vai ficar procurando culpado o tempo todo. Por quê? Porque ele não consegue trazer a responsabilidade para si. Ele aprendeu a vida inteira a responsabilizar os outros, do que trazer a responsabilidade para si. Uma geração de homens fracos, que só sabe reclamar ao invés de orar, só sabe murmurar ao invés de clamar. Pasme! Eu vivi uma experiência alguns anos atrás. Um homem chegou em mim e falou assim para mim: vou casar. Que bênção, tá na hora, né? Tá com quantos anos? Com X. Vai casar com quem? Com fulana, eu conhecia, né? Eu falei: mano, deixa eu te falar, você tá apaixonado, né? Tô. Mano, não existe profecia para casamento não, mas é o seguinte, não combina. Não combina não, vai dar ruim. Porque assim, meu amigo, você tem um temperamento, ela tem um temperamento, vai dar choque. Ela aprendeu a ser independente. Essa mulher que aprendeu a ser independente, que viveu sozinha todos esses anos, ela vai ter dificuldade de ser submissa a ti. Se você quer uma família cristã, vivendo os valores cristãos, cara, você vai ter problema. E ouviu? Não. Foi lá, casou, passou em casa com as alianças, com a pessoa. Ora aí, pastor. Oro. Deus abençoe. Amém. Uma semana depois,
O pau quebrou. Deu choque. Você não tem noção, não. Você não tem ideia. O negócio foi feio, irmão. Sabe o que aconteceu? Saiu falando mal de mim. Falando que o término do casamento relâmpago, a culpa foi minha. Que o pastor Wellington foi culpado. Eu fui responsabilizado. Um cara que tem idade para ser meu pai. É aqui que eu aprendo que idade não tem nada a ver com maturidade. Eu conheci uns velhos de 60 anos, e vocês vão entender o que eu estou falando, com cabeça de menino de 19. Com a maturidade de um jovenzinho de 19 anos. E já conheci muitos rapazes de 25 anos com a maturidade de 40. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A falta de maturidade faz você passar a vida responsabilizando os outros por aquilo que você deveria trazer para si a responsabilidade e procurar resolver. E um homem de verdade, um homem de Deus, quando ele traz a responsabilidade para si, ele sabe para os pés de quem ele deve correr, que é para os pés do Senhor. Porque ele sabe que Deus pode todas as coisas. Eu vou repetir: Deus pode todas as. Então, um homem de verdade, ele vai para os pés do Senhor, ele vai buscar direção em Deus. Pergunta para esse homem que está perto de você: você tem orado pela sua família? Ou é de madrugada você está mandando um WhatsApp para sua mãe, falando mal da tua esposa? Mano, aí você queima o esquema. Você está fazendo a sogra ficar com raiva da tua mulher. Aí depois chega no Natal, você chega lá na casa da família, com ela, falou mal o ano inteiro. Meu amor, meu chuchu, meu benzinho. Mas as mensagens do WhatsApp que você trocou com a tua mãezinha falam outra coisa. Quem está entendendo? Posso continuar? Ou eu paro aqui? Faz. Continua ou para? Continua mesmo? Só vou continuar se esse povo na internet comentar continua. Então presta atenção. Qual foi a direção que Deus deu a Davi? A direção foi: e o Senhor lhe disse: persegue, pode ir. Agora Davi, ele junta os seus homens, e a Bíblia diz que ele vai atrás dos inimigos. Ele vai atrás de quem? Por quê? Porque os inimigos levou cativo as suas famílias. A Bíblia diz que no meio do caminho eles encontraram um egípcio quase morto, com fome, sangrando, doente. E a Bíblia diz que Davi parou, deu pão, deu água. Capítulo 30, versículo 12. No versículo 11 eles acham o homem egípcio. Eles dão pão, dão água. A Bíblia diz que eles dão massa de figo. Faz o homem recobrar suas forças. E quando o homem ele volta ao seu estado normal, Davi
Pergunta para ele: você é servo de quem? Está vindo da onde? A resposta dele foi: eu sou um egípcio, escravo. Eu sou um escravo de uma amalequita. E nós estamos vindo de Ziglag. Nós acabamos de queimar a cidade lá e levar as mulheres e os filhos cativos daqueles homens. Você consegue imaginar os homens de Davi puxando a espada? Tipo assim, bateu aquele arrependimento de ter dado pão e ter dado água para o miserável, porque ele fez o mal para a família deles. Você consegue imaginar essa cena? Mas olha a sabedoria de Davi. E talvez você vai ouvir uma coisa aqui agora que você nunca ouviu em sermão nenhum. Eu recebi um download santo na hora que eu sentei aqui. Até pedi uma caneta para os meninos aí. A Bíblia diz que Davi aqui, ó, falou assim para o homem: você me leva até o acampamento deles? Você sabe aonde que é o acampamento deles? Aí ele falou assim: eu levo, só não me mata, Senhor. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Pergunte o quê? Usando de perspicácia. Ele foi perspicaz. Um homem de verdade, muitas das vezes ele usa perspicácia. Eu vou tentar baixar o nível para ver se você entende. Não é usar de malandragem, mas é quase isso. Quando se trata de defender sua família, não é só ser inteligente. Porque ser inteligente, mas não ter perspicácia, não ter aquela malícia. Sabe o que é você pensar na frente da pessoa? Sabe aquela mentalidade rápida? Porque é isso que Davi está fazendo aqui. E na verdade, Davi vivia fazendo isso. E eu provo para vocês. Está na Bíblia. Lembra quando ele chegou no campo de batalha e o Golias estava falando: não tem homem aí para lutar comigo. Aquele Golias lá que torcia para o Corinthians. Aquele Golias. Presta atenção, Rafael. Se liga, mano. Olha para cá. A Bíblia diz que Davi, ele entra no campo de... Ele soltou, a primeira coisa que ele fez, soltou as marmitas que ele levou. Um guri de 15 anos. É aí que eu falo que idade não tem nada a ver com maturidade. Coragem também não tem nada a ver com idade. Porque eu já conheci muito homem velho covarde. E eu já conheci uns meninos valentes. Davi solta as marmitas. Ele entra no campo de batalha. A primeira coisa que ele disse foi: quem que esse incircunciso pensa que ele é para falar assim? Já chegou arrumando treta. Está todo soldado escondido. Daqui a pouco passa um menino de 15 anos na frente deles. Quem que esse circunciso pensa que ele é? Aí os soldados: cala a boca, menino, ele vai ouvir. Segunda coisa que ele disse: o que o rei vai dar para quem arrancar a cabeça desse gigante? Perspicácia. Eu posso até lutar com ele, mas eu quero saber o que eu ganho, porque eu não entro numa guerra se não for para ganhar nada. Esse é o seu problema às vezes. Você fica entrando em guerra que não é sua, e entrando em guerra que você não ganha nada. Só dor de cabeça, só problema para a alma, só descontrole emocional. Você tem que saber as guerras que você entra também. Qual é o problema de muito crente? Está entrando em guerra, primeiro, que não era nem para entrar, e entra em guerra que você não sabe nem o que você vai ganhar.
Olha para esse homem que está do teu lado aí e fala assim, ó. Se for para entrar numa guerra, primeiro, saiba no nome de quem você vai lutar. Essa é a primeira verdade. Porque todos os soldados estavam lá lutando por Saul. Porque se você não sabe, quando esses guerreiros eles iam para o campo de batalha, para o arraial da guerra, eles, principalmente o exército de Israel, eles faziam assim, ó. Eles faziam isso aqui, ó. Eles pegavam a espada, eles faziam isso aqui, ó. Por Adonai e por Saul. E eles iam para a guerra. Você sabia disso? Era costume fazer isso. Todos os reis de Israel foi assim. Quando Davi chega lá, Davi disse para Golias: eu vou contra ti, mas é só no nome do Senhor. Eu não estou aqui lutando por homem nenhum, eu estou aqui lutando pela causa de Deus. Então essa é a primeira verdade que você tem que saber. Você está indo para a guerra no nome de quem? Agora fala aí para esse homem assim, ó. E se for para ir para uma guerra, vai com garantias. No mínimo, com a certeza que vai voltar com a cabeça do gigante na mão. Quem está entendendo? Então Davi ele era perspicaz. É difícil falar sobre isso, né? Porque tem pessoas que ele acha que tem que ser o cordeirinho o tempo todo. Deixa eu te falar, o maior cordeiro da história derramou o sangue dele por todos nós. E hoje ele é o leão. Por quê? Porque ele consegue ir para o Calvário, sofrer como uma ovelha muda, indo para o matadouro e não abrir a boca para nada. Esse é o cordeiro valente. Aí tem muito homem que acha que ele tem que, só porque ele é cristão, ele é crente, ele tem que ser o cordeirinho o tempo todo. Você não entendeu então a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele que não luta pelos seus, ele é pior do que o ímpio. Ele é pior do que o descrente. Ele é pior do que o infiel. Se você é um cara que não luta pelos seus filhos, pela sua família, você é pior do que o ímpio. Ah, eu morreria pelos meus filhos. Então por que você não vive por eles? Se você morreria por eles? Olha para esse homem aí que está perto de você e fala: está entendendo? Ah, eu morreria pela minha esposa. Então por que não vive por ela, pô? Presta atenção, o que Davi falou para o egípcio? Você sabe onde que é o acampamento? Sei. Você me leva lá, mano? Eu levo, senhor, mas não me mata não. Não, não vou te matar não, a partir de hoje você é meu escravo. A partir de hoje você é meu servo. Porque quando você estava caído, foi eu que te dei pão, foi eu que te dei água. Vamos embora, me mostra onde que é. Aí a Bíblia diz que chegou assim, ó, perto do acampamento dos amalequitas. Estava lá as mulheres amarradas, os filhos amarrados, e os amalequitas fazendo churrasco. Está escrito no texto, estavam assando carne. As mulheres, os filhos, tudo amarrado, e os inimigos fazendo churrasco. Ah, e detalhe, quando chegasse a noite elas seriam, você sabe, violadas, porque os amalequitas faziam isso. Eles estavam enchendo a cara para violar elas depois. Quem está entendendo isso aqui?
Aí a Bíblia diz que Davi ficou de longe com os homens dele, atrás da moita, só olhando. Isso, bebe mesmo, enche o caneco, vai. Pode beber. Está escrito, pastor? Está escrito, é só você ler. Ficaram só aguardando o momento. Isso, vai beber. Imagina a inteligência emocional do homem numa hora dessa. Se é você lá, se somos nós. Davi não. Davi, os homens dele ficam ali quietinhos, só esperando o momento certo. Ele já tinha uma palavra de Deus: ataca. A Bíblia diz que chegou uma hora da noite que Davi e seus homens atravessou o arraial. Não ficou um. Eles atravessaram todos a espada. E os mais jovens conseguiram subir nos camelos e sair correndo. Sabe o que eu vejo aqui? O último ponto da mensagem. Pergunta: qual é, pastor? Um homem de verdade vai até as últimas consequências quando se trata da sua família. Por quê? Porque Paulo disse: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Sabe o que é isso? Amor sacrificial. Esse é aquele amor que você vai até as últimas consequências, custe o que custar. Você está disposto a ir até a última consequência? Se existe sentimento no teu coração pela tua família, a resposta de Deus hoje para você é essa: vá até as últimas consequências. Vá até as últimas consequências. Pastor, o senhor conhece a realidade. Eu já passei por separações, pastor. A vida seguiu para mim, para a pessoa. Posso te falar uma coisa? Como é culto de homens, pode existir ex-esposa, mas não existe ex-filhos. Nunca se esqueça disso. Nunca. E infelizmente muitas mulheres não têm sabedoria na hora de escolher um homem para colocar dentro de casa. Aí escolhe qualquer um para dividir o mesmo teto com seus filhos. Você está monitorando isso aí? Eu assisti um vídeo essa semana. Esse pessoal influencer que entrevista na rua entrevistou um cara e falou assim: você ficaria com a mulher que já tem filhos? A resposta do infeliz foi: ficaria, se o filho que ela tem for uma menina, porque eu ganharia 2 mulheres. Amanhã eu vou postar uma resposta para esse desgraçado nas minhas redes sociais. Isso aí não causa nenhuma indignação em você, não? Causou indignação o desgraçado que eu falei, mas não causou indignação a fala dele. Está vendo como que nós estamos com problema com a nossa geração? Tem muitos homens que foram castrados. Não deixa a religião castrar quem vocês são. Davi falou para Salomão: continua sendo homem. Você é de Deus, mas é homem. Você chora por Deus, mas é homem. Você sobe montanha por Deus, mas você é homem. Você muitas das vezes chora pela tua família, mas você é homem. Não esqueça a essência que você carrega. Olha para esse cara que está perto de você e fala assim: ó, não esqueça a essência que você carrega. Fala assim: não seja um moleque. Isso é um
um cara desse fosse colocado lá dentro da casa que está seus filhos, como que você agiria? Ah, eu ia orar. Não, orar você fez antes. Davi fez antes de chegar lá. Ali é o tudo ou nada. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Davi eliminou o inimigo. Sabe o que aconteceu no final da noite? Aqueles homens que começou o dia chorando. Se isso não emocionar você, cara, voltou abraçado com a esposa, os filhos agarrando as pernas deles. Eu imagino os filhos falando: pai, você veio, eu sabia que você ia vir, pai. A esposa falando: eu sabia que você ia dar um jeito. Ah, eu sabia que você ia dar um jeito. E aí, vai chegar a noite. Será que nós vamos ouvir isso das nossas esposas? Eu sabia que você ia dar um jeito. Será que nós vamos ouvir isso dos nossos filhos? Pai, eu sabia que você ia dar um jeito, pai. Eu sabia que você ia vir, pai. Se vocês soubessem como que me incomoda o comportamento de alguns homens. Porque eu faço gabinete, eu escuto muitas histórias. Chegou um tempo que estava me fazendo mal. Eu parei de fazer gabinete por um tempo. Porque a minha vontade era sair do gabinete e quebrar uns caras no meio. Porque tem coisa que você não resolve com óleo não. Não resolve com oração não. Principalmente quando é falta de caráter. Mas louvado seja Deus que você está sentado do lado de alguém que tem caráter. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada no rostinho desse homem que está perto de você aí. Vê se ele é desses caras. Eu termino a mensagem fazendo a mesma pergunta do início. Até onde você estava disposto? Até onde você estaria disposto a lutar pela sua família? Só aqueles que iriam até a última consequência. Se coloque sobre seus pés.